uma coisa que o torcedor tem que entender de como funciona as sondagens do mercado, de como funciona a consulta e a dinâmica do Vasco dentro desse mercado. E aí eu vou falar para vocês, pegando um pouco como exemplo, o que aconteceu na segunda janela do meio do ano, ou seja, de 2025, a janela em que chegou o Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, o Matheus França. Por quê? Porque essa janela, para um clube que principalmente está numa recuperação judicial e que tem que ser dinâmico, tem que ser um clube criativo dentro do mercado, ela serviu muito como um exemplo dentro do Vasco da Gama. Presidente Pedrinho, o diretor Felipe, o diretor Edmar Lopes e todos os seus pares, eles entenderam que o Vasco conseguiu alcançar outro patamar e realmente conseguiu. Tanto é que 5 dos últimos 6 reforços que aconteceram, contando com a volta do Barros, eles se tornaram titulares do Vasco da Gama ao longo da trajetória. O próprio Thiago Mendes, que eu não citei aqui, mas que poderia citar, que foi também uma oportunidade de mercado. Como o Vasco hoje não é um clube extremamente milionário, digamos assim, não é um clube que tem tantos recursos financeiros, o Vasco tem que usar da criatividade. Mas isso não quer dizer que o Vasco tem que abrir mão da qualidade, muito pelo contrário. Vou dar um exemplo. O Carlos Andrés Gomes, quando ele sai aqui da América do Sul, ele é vendido para o Rennes por praticamente aí 10 a 11 milhões de euros. Como que o Vasco conseguiu pegar o Carlos Andrés Gomes, que é um exemplo máximo de como o Vasco pode ser criativo no mercado e trazer qualidade? O Vasco trouxe o Carlos Andrés Gomes para um empréstimo de 4,5 milhões de euros, com opção de compra ou obrigação de compra, é um desses dois modelos. Ele chegou, ele se adaptou e ele se tornou um dos jogadores mais importantes, um titular. Um cara que na reta final de temporada, a gente pode dizer na Copa do Brasil, foi o melhor jogador do Vasco de linha em campo. E o Vasco conseguiu, nesse poder de barganha, não só reduzir o valor que ele tinha saído aqui da América do Sul, mas também utilizar um jogador que hoje está valendo 4,5 milhões de euros, ou melhor, que o Vasco colocou como 4,5 milhões de euros, e esse jogador hoje em dia, ele vale muito mais, porque ele já desempenhou, ele vem jogando, ele foi convocado novamente para a seleção colombiana, a mesma coisa do Carlos Cuesta, o Robert Renan, entre outros atletas. Então, ser criativo dentro do mercado e você conseguir achar esses atletas que talvez não estejam sendo aproveitados de forma unânime dentro do seu clube, ela é muito parecido com o modelo com o que o Vasco vai tentar fazer nessa janela de transferências. Por quê, Pedrosa? Porque você tem vários e vários atletas que saem daqui, não conseguem se firmar nos seus clubes, seja na Europa ou seja até aqui no Brasil, e eles voltam e o Vasco consegue reaproveitar esse potencial. E isso ficou muito claro com tudo que aconteceu na temporada do Cruz Maltino. Então quando a gente fala assim, Pedrosa, o Vasco está sondando o Otamendi, o Vasco está sondando fulano, o Vasco está sondando ciclano. Cara, isso não quer dizer que não tenha acontecido. Por quê? O mapeamento de mercado ele é feito com sondagem. O departamento de futebol ele não funciona só com 3 cabeças, o Pedrinho, o Felipe e o Edmar Lopes. É um departamento de futebol que beira aí as 10 pessoas, 15 pessoas, porque também tem um departamento de scout. Então eu vou te dar um exemplo qualquer aqui. Digamos que eu seja um atleta do Tabajara, e aí o Vasco quer me contratar. Eu, Lucas Pedrosa, fiz uma boa temporada ou não fiz uma temporada tão boa, mas o Vasco acredita no meu potencial. O Vasco vai bater lá no Tabajara com o seu scout e vai falar assim, Tabajara, eu quero saber quais são as condições do negócio para que eu possa ter o Lucas Pedrosa aqui. Isso significa que o Vasco vai me contratar? Não, isso não significa. Isso apenas significa que o Vasco está mapeando e monitorando o mercado. Para na hora de uma lista grande você tomar a decisão de trazer jogadores, você consegue ter exatamente quanto esse cara vai custar, se ele vale a pena, se em comparação com outras opções esse jogador ele é interessante, se ele se encaixa no perfil do clube, se ele se encaixa no modelo de negociação do Fernando Diniz, se ele se encaixa também no perfil que o Vasco está buscando agora para maturar cada vez mais esse elenco. Então, essa questão de mapeamento, quando vocês veem assim, Vasco sonda fulano, Vasco monitora ciclano, pode ter acontecido mesmo, tá? Isso não significa que o Vasco entrou em negociação com fulano, entrou em negociação com ciclano. Muito pelo contrário, isso é um trabalho de departamento de futebol. Então, é muito importante eu explicar essa dinâmica, ainda mais pela realidade do clube, porque é assim que o Vasco vai trabalhar, de forma responsável e dentro da sua austeridade. Então, quando vocês ouvem nomes, por exemplo, como o Otamendi, não quer dizer que o Negreiros até trouxe essa notícia, que o Vasco não soldou o Otamendi. O que também não quer dizer que o Vasco está negociando com o Otamendi. Você precisa ter parâmetro de mercado para que você busque atletas que se encaixem no perfil, não só dentro de campo, mas também no perfil financeiro do Vasco da Gama.